já se pegou esperando um lampejo de inspiração para começar um projeto criativo? É tentador imaginar que as grandes ideias surgem só naqueles momentos mágicos de espontaneidade. No banho, quando a gente está lavando a louça, passeando com o cachorro, ou quando todos os astros se alinham poucos minutos depois de a gente sentar para desenvolver um projeto. Mas a realidade é que não existe um atalho para a criatividade. Por trás das obras inovadoras, dos artistas disruptivos, costuma haver disciplina, hábito e trabalho muito consistente. Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Crazy Club, um podcast para quem já foi, quem é e quem quer ser mais criativo. E para todas as pessoas que, por alguma força do destino, também vieram parar aqui. Aqui é para ser um papo íntimo, como se você também estivesse aqui na sala da minha casa. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser possível. E principalmente sobre reconstruir a confiança criativa que muitas vezes a gente perde ao longo da nossa vida. Eu sou Rod, diretor criativo da Bulb, agora host do Crazy Club, e mais do que isso, alguém que gosta muito de desafiar a própria capacidade de criar. No episódio de hoje, com essa introdução um pouco diferente, a gente vai conversar sobre como a estrutura e os hábitos criam um arcabouço positivo e consistente em torno do nosso processo criativo. A criatividade é popularmente percebida como um talento inato ou um impulso imprevisível, algo destinado a poucos selecionados. Mas pesquisas e autores contemporâneos desmontam um pouco essa ideia. A criatividade pode e deve ser cultivada como um hábito. Pessoas como Rick Rubin, David Kelly, Adam Grant, a coreógrafa Tyler Tarp, que, por exemplo, no seu livro The Creative Habit, defende que a criatividade, entre aspas, não é um dom elusivo concedido a poucos sortudos, mas uma habilidade que pode ser cultivada através da disciplina e da prática habitual. Ela, e eu também, gosto de comparar a criatividade a um músculo, que precisa ser treinado regularmente para se fortalecer. Em vez de depender de uma inspiração espontânea, ela enfatiza a importância de rituais diários para criar um ambiente fértil, onde as ideias fluam constantemente. Quando a gente começa em um novo trabalho, um novo esporte ou qualquer outra atividade, não esperamos nos tornar excelentes naquilo depois de 1 ou 2 dias, semanas, até meses, mas por uma convenção social preguiçosa ou até mesmo uma forma de minar o nosso senso crítico. Nós acreditamos que, se não formos capazes de reproduzir a Mona Lisa nas nossas primeiras pinceladas, ou ter uma ideia revolucionária aos 15 anos, nós não nascemos dignos de nos considerarmos criativos. E, portanto, nunca vamos alcançar esse status. A disciplina e a rotina não são limitadoras para a criatividade, mas sim a sua espinha dorsal. E trabalhos criativos costumam prosperar quando há uma estrutura que permita a mente ser livre e focada ao mesmo tempo. Imagina que sejam canaletas em uma pista de boliche. Você pode até não precisar delas, mas é importante às vezes saber que elas estão lá para que você eventualmente acerte os pinos, mesmo de forma direta ou limitada por essas canaletas. Ao tornar certos aspectos da nossa vida um pouco mais automáticos por meio desses hábitos, a gente passa a poder concentrar um pouco mais da nossa energia mental só para a imaginação. E isso tem respaldo científico e histórico. Lá pelo século XIX, o psicólogo William James já escrevia sobre como tornar muitas das ações diárias que nós temos automáticas e habituais pode, abre aspas, liberar a mente para avançar nos campos realmente interessantes. Outros estudos, já bem mais modernos, sobre a nossa banda larga cognitiva, confirmam que gastar esforço todo dia decidindo quando ou onde trabalhar consome recursos mentais preciosos. Ou seja, se a gente cria uma estrutura diária que define um pouco melhor a roupa que a gente vai usar, o lugar onde a gente vai trabalhar, a comida que a gente vai comer naquele dia, seja para aquela semana, para aquele dia, para aquele mês,
E até mesmo incorporar uma prática diária criativa, por exemplo, escrever todas as manhãs entre as 9 e as 10 da manhã. A gente deixa de depender da nossa motivação naquele exato momento e reduz a procrastinação. Isso é disciplina. É sentar na cadeira para escrever, para tocar, para desenhar ou para pensar, mesmo quando não tiver uma ideia pré-estabelecida na cabeça. Os grandes resultados criativos são construídos com pequenas ações diárias. E não sou eu quem estou dizendo isso. Rick Rubin separou um capítulo inteiro no seu livro O Ato Criativo para mostrar o quanto isso é relevante. Aquela concepção de que os criativos vagam por aí, se entorpecendo ou olhando para o sol, enquanto a ideia revolucionária se dirige até eles, já caiu por terra. O sucesso não surge da noite para o dia, mas do acúmulo de esforços contínuos. As escolhas que repetidamente fazemos determinam a vida que levamos e o trabalho que criamos. Não tem como escapar dessa matemática dos hábitos. Isso serve para musculação, para pintura, música, trabalho e qualquer outra atividade em que você queira ter um resultado, seja ele profissional ou até mesmo pessoal. Em outras palavras, nossa criatividade diária, por menor que pareça, umas páginas escritas, um esboço desenhado, um riff que foi praticado, ou até mesmo um brainstorm na sua empresa, ao se repetir, torna-se um corpo de trabalho significativo ao longo do tempo. Isso não quer dizer que esses hábitos precisam ser inflexíveis ou mais uma constante cobrança no seu dia a dia, mas que é importante separar um tempo dedicado e realista para que criar faça parte do nosso dia a dia. Como você faz uma coisa é como você faz todas as coisas. A primeira vez que eu ouvi essa frase do meu então chefe e até hoje amigo, Gustavo Grande, infelizmente não foi num contexto muito positivo. Eu tinha acabado de ter uma conversa séria com a Sandra, que também era minha chefe e também segue sendo uma grande amiga, onde ela tinha falado para mim as duas palavras: você é incrível no que você gosta de fazer, mas péssimo no que você não gosta. Naquela época eu sentia estar vivendo um sonho, morando nos Estados Unidos, trabalhando com novas empresas, ajudando elas a sair do papel e virar um case de sucesso para o nosso escritório. Isso tudo com 19 anos. O feedback predominante era muito positivo. A prestatividade, a agilidade e a originalidade no meu trabalho, de alguém que não era expert naquilo, estavam realmente ajudando aquelas ideias a prosperarem. Mas quando era hora de documentar essa metodologia, os resultados atingidos, preencher relatórios ou outras coisas que não brilhavam tanto os meus olhos, a minha entrega despencava. Eu podia ter feito que nem uma criança birrenta, como esperado de uma pessoa que só faz o que gosta, e ignorado aquela conversa. Mas eu decidi que era hora de amadurecer. Eu percebi que, assim como o Gustavo tinha falado, esse meu jeito de fazer as coisas se replicava em vários outros setores da minha vida. A sorte é que eu sempre gostei muito de fazer as coisas que eu fiz. Mas, de fato, quando eu precisava me esforçar no que eu não tinha uma motivação intrínseca, me faltava a disciplina. Talvez tenha sido por isso que eu tenha demorado tanto tempo para me considerar verdadeiramente criativo. Eu dependia muito da minha vontade para fazer as coisas. Outra mentalidade muito prejudicial ao nosso desenvolvimento, seja para a criatividade ou qualquer outra atividade que a gente se propõe a fazer, é aquela atitude de isso não depende de mim. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Essa eu escutei pela primeira vez do grande mestre Vitor Dória. Dessa vez, felizmente, não estavam se referindo a mim. Mas o ponto é que se qualquer coisa é um impeditivo para você começar, seguir ou finalizar, toda coisa é suficiente para te parar. A disciplina traz muito dessa autorresponsabilização. Não é sobre a gente achar que as respostas do mundo estão na palma das nossas mãos, mas sim fazer o exercício criativo de como a gente pode dar o próximo passo adiante, mesmo com uma adversidade, mesmo com um imprevisto, mesmo não tendo todos aqueles recursos necessários. Esses dois exemplos, apesar de simples, envenenam por dentro culturas internas,
tanto nossas como pessoas, quanto das nossas empresas. É difícil assumir isso, e pode até parecer um pouco de papo de coach, mas como o Gustavo disse, como você faz uma coisa, é como você faz todas as coisas. Não adiantam frases bonitas na parede da sua sala ou no brand book da empresa. As ações diárias presentes são o que moldam o nosso futuro. Até quando a nossa motivação vai permitir com que a gente dê o próximo passo? E quando não estiver mais lá, a gente vai ficar parado, mudar a rota, só porque falta a vontade de fazer o que a gente quer realmente fazer. É como se o nosso cérebro fosse criado nessas pequenas exceções das coisas, até que elas se tornem regras para as grandes. Isso é compreensível. A gente não quer gastar energia fazendo tudo bem o tempo todo. Mas e se a gente começar a dar o nosso melhor naquele dia, naquele momento? O artista plástico Chuck Close resumiu o contraste entre essa inspiração e o hábito. A inspiração é para amadores. Nós, profissionais, simplesmente aparecemos e começamos a trabalhar. E curiosamente, um artista um pouco mais renomado, Pablo Picasso, tinha um pensamento bem similar. A inspiração existe, mas precisa te encontrar trabalhando. Ou seja, inspiração gosta de nos visitar quando já estamos em movimento, não quando estamos parados, aguardando que ela venha. Mas e na vida real? Quem realmente segue essa disciplina nas pequenas coisas? Ao estudar o hábito de grandes mentes, percebe-se um padrão. Quase todos têm um ritual diário ou uma disciplina pessoal, ainda que sejam únicos nas suas excentricidades. O escritor Mason Curry, no seu livro Daily Rituals, catalogou as agendas de dezenas de artistas e descobriu que muitos dos nomes mais prolíficos seguiam horários bem definidos para trabalhar, para descansar. Beethoven acordava ao amanhecer e começava a trabalhar imediatamente nas suas composições. O livro diz que ele preparava o seu café contando exatos 60 grãos de café por xícara. Depois do almoço, fazia uma longa caminhada diária de 2 horas para arejar um pouco a mente. E à noite, costumava socializar ou ler, mas raramente estendia isso, dormia sempre por volta das 10 horas. Essa rotina organizada não impediu que ele fosse o gênio que ele se tornou. Pelo contrário, dava energia e tempo para ele compor as suas sinfonias. Churchill, que ficou conhecido pela sua liderança na Segunda Guerra Mundial, também era escritor vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. Ele acordava por volta das 7h30, mas passava as primeiras horas do dia na cama, lendo correspondências e dando instruções aos seus secretários. Às 11h, aí sim ele se levantava, tomava um banho frio e um longo almoço. Sua tarde incluía algumas horas de escrita ou pintura, hobbies criativos que ele cultivava religiosamente. No fim da tarde, fazia a sua cesta e, à noite, voltava a escrever até a tarde da noite. Embora irregular aos olhos comuns, essa rotina pessoal funcionava para ele e continha elementos chaves: horários bem definidos para o trabalho intelectual, para o descanso e para o lazer. E nada disso impediu com que ele alcançasse as coisas que ele alcançou. No mundo dos negócios inovadores, também existem grandes relatos de rotinas disciplinadas. Steve Jobs, por exemplo, era conhecido por eliminar distrações desnecessárias. Usava a mesma camiseta preta todos os dias para não gastar energia escolhendo roupas. E seguia uma agenda semanal com temas pré-definidos. Reuniões fixas na segunda, por exemplo, desenvolvimento de produtos nas quartas. Jack Dorsey, o cofundador do Twitter, já declarou que organizava sua semana em blocos temáticos. Um dia para gestão, outro para produto, outro para marketing e assim por diante, o que trazia foco e ritmo para sua criatividade empresarial diariamente. E muitos empreendedores aderem ao Clube das 5 da manhã, acreditando que acordar cedo para uma rotina matinal de exercícios, leitura e planejamento
oferece uma base para um dia mais criativo e produtivo. Mas a verdade é que nem todo mundo precisa acordar às 5 da manhã, pesar cada grão de café, usar a mesma roupa todo dia. O ponto em comum é ter um ritual consistente que prepare a nossa mente, seja meditar, escrever em um diário ou revisar suas metas. Aliando isso ao trabalho do dia a dia e organizando esse trabalho para que ele seja mais intencional e não só apagar incêndio, a não ser que você seja um bombeiro. Não existe uma fórmula de rotina que sirva para todos. Cada pessoa molda os hábitos de acordo com a sua personalidade e as suas demandas. Existem casos de bem-sucedidos de madrugadores e também de pessoas que gostam de acordar e trabalhar logo de manhã cedo. Existem as pessoas que preferem o silêncio e o isolamento. Existem outros que tiram a inspiração de um pouco de barulho ambiente. Mas um fato é que todo mundo precisa de uma estrutura deliberada, horários pré-definidos, hábitos consolidados, manias ou até mesmo sistemas de trabalho que se repetem. A estrutura protege o tempo e a fonte de criação, e ao mesmo tempo, de forma meio paradoxal, nos dá liberdade para inovar dentro desses limites que são autoimpostos. Diante de tudo isso, surge uma pergunta: e a espontaneidade, ela não é importante para a criatividade? E é claro que é. Criatividade envolve experimentação, jogo de cintura, novidade, aqueles momentos inesperados em que uma ideia brilhante surge naquele banho ou durante uma caminhada despreocupada. A questão é que a espontaneidade e a estrutura não são inimigas, e sim parceiras nesse processo. Uma rotina bem estruturada não significa engessar cada minuto do seu dia a dia a ponto de sufocar sua imaginação. Pelo contrário, ao estabelecer alguns blocos de tempo e de hábitos, a gente garante que a gente vai ter tempo e espaço na nossa vida para o novo aparecer. É que nem um campo de futebol. A disciplina faz as marcações desse campo, os limites, as regras e o horário do jogo. E dentro dessa estrutura, a bola rola livremente. Ninguém é menos criativo ou tem menos ginga por causa dessas restrições. Existe também um lado psicológico nisso. A estrutura provê segurança para a gente. Saber que a gente tem um horário dedicado à criação faz com que a gente não precise se preocupar tanto se vai dar tempo de fazer aquilo. Isso reduz a ansiedade e a procrastinação. Mas é claro, saber que alguns dias vão ser mais produtivos que outros. O importante é estar lá, aparecer, trabalhar. Aceitar a espontaneidade também significa ter flexibilidade para adaptar a rotina quando necessário. Por exemplo, se uma terça-feira à tarde você se sente mentalmente exausto, talvez seja melhor quebrar essa rotina e tirar uma soneca, ou então dar uma volta ao ar livre, do que se forçar ali a trabalhar mesmo sem cabeça para aquilo. O problema é quando essa exceção vira regra. Uma rotina inteligente reconhece que esses momentos vão aparecer e acomoda as pausas necessárias, em vez de ser uma prisão inflexível. No longo prazo, consistência não significa uma rigidez cega, significa repetir intenções, mas também ajustar o ritmo conforme a música vai tocando. Um engano que muitas vezes a gente comete é pensar que planejamento e criatividade são opostos. Na verdade, o planejamento fornece o esqueleto para a criatividade se mexer. A inspiração e transpiração se complementam. Newton só conseguiu formular a teoria da gravitação porque passou anos estudando matemática e física. A maçã caindo, se é que isso é uma verdade, foi apenas o gatilho final para que a mente dele, que já vinha explorando aquelas ideias, constatasse aquela teoria. Ou seja, a preparação encontrando a oportunidade. Por isso, a espontaneidade age dentro desse arcabouço. A estrutura não elimina a liberdade, ela possibilita. Emicida, por exemplo, já disse que carrega um caderninho para poder anotar versos soltos quando eles surgem. Mas é claro que também tem a disciplina de sentar e escrever
mesmo quando a inspiração não aparece do nada, para que ele possa terminar suas composições. Os momentos improvisados alimentam o trabalho estruturado e vice-versa. Até mesmo o ócio, o lazer, podem ser programados dentro de uma rotina. Não de uma forma engessada, claro, mas entendendo que descanso também faz parte do processo criativo. Inserir na semana um dia sem trabalho, pode ser até mesmo ser no final de semana, para se divertir, ler coisas aleatórias, sair com seus amigos, consumir arte, sem a intenção de criar algo, não é fugir da rotina. É uma estratégia deliberada para arejar um pouco a mente e voltar com mais energia e com mais referências. Depois de tantos exemplos, frases motivacionais, como trazer isso para a nossa vida? A primeira é se escutar, é autoconhecimento, entender qual que é o horário do seu pico criativo, para você não precisar se forçar tanto a desenvolver algo num horário que talvez não seja o melhor para você, mesmo que o mundo queira dizer isso. Outra forma é criar um ritual de início, um gatilho que sinalize para o cérebro que é a hora de criar. Pode ser simples, que nem preparar uma xícara de café, como sentar no mesmo lugar, escutar uma música específica, meditar, se alongar. Esses rituais condicionam um pouco a nossa mente a superar aquela inércia inicial. Outra coisa que eu falei muito aqui durante esse episódio é agendar o tempo criativo com um compromisso real. Não esperar só querer criar mais. É realmente ser disciplinado para isso. Determinar quantas horas por semana você vai dedicar àquele projeto, àquele hobby, àquela empresa e distribuir em blocos ao longo do dia. Esse horário fixo deve ser um compromisso consigo mesmo para tirar aquela ideia ou aquele desejo do papel. É claro que existem agendas que são um pouco mais imprevisíveis, mas isso não é desculpa para você não tentar criar um plano e até mesmo ter um plano B que seja um pouco mais flexível. Outra coisa que até o tópico do primeiro episódio desse podcast aqui é começar pequeno e constante, para aí sim você expandir. Uma armadilha que é muito comum, até mesmo em outros âmbitos, é tentar implementar uma rotina perfeita logo de cara. Vou malhar todo dia, vou escrever todo dia, vou ler 50 páginas, sem antes ter o hábito de ler uma. O importante, primeiro, é construir a regularidade e depois a intensidade. Começa por 2 exercícios na semana, começa por 10 minutos de escrita todo dia, ou 5 páginas do livro preferido que você tem. Algo que é muito difícil e importante ao mesmo tempo é também eliminar as distrações no seu horário de trabalho ou horário criativo. Proteger um pouco mais a sua mente e até mesmo o ambiente onde você está de e-mails, notificações do celular, até mesmo pessoas que podem atrapalhar esse modo focado que você precisa ter para performar realmente. Preparar tudo com antecedência é também um passo importante para que você consiga atingir uma real disciplina na sua semana. Como a gente já conversou aqui antes, incluir pausas e lazeres para a rotina sem um sentimento de culpa também é muito importante para criar uma rotina sustentável. Não é só trabalho, também é preciso recarregar um pouco as baterias. Tenha hobbies que não sejam necessariamente relacionados ao seu trabalho principal, onde você possa fazer por puro prazer. É importante também entender que isso não precisa ser uma verdade para o resto da sua vida. A sua rotina pode e deve ser revisada e adaptada às novidades que aparecem, ou até mesmo a forma como você sentiu essa rotina durante os últimos dias, semanas e meses, para que você possa ter aquela liberdade que a gente falou sobre, de criar dentro de uma estrutura pré-definida. E por último, mas não menos importante, tenha metas, mas foque principalmente no processo. Construir essa rotina é um objetivo,
vai te dar a direção, vai te dar muitas vezes até mesmo a motivação. Mas no dia a dia, se concentre e aproveite o que você está fazendo e não o que você vai tirar daquilo. O importante é que, aparecendo regularmente, você está treinando a sua criatividade, o seu corpo, a sua mente para responder quando precisar. Disciplina também é resiliência. É saber voltar, mesmo depois de escorregar. Esse episódio aqui é um exemplo disso. Eu me martirizei um pouco durante a última semana quando não postei mais um episódio do Crazy Club. Mas o mais importante é uma semana depois eu estar aqui de volta. E assim a gente encerra mais um episódio do Crazy Club. Um espaço para quem quer construir, reconstruir ou simplesmente melhorar a confiança criativa. Se isso fez sentido para você, de alguma forma, compartilha com alguém que você também acha que precisa escutar isso. E a gente se vê no próximo episódio do Crazy Club.